Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Parabéns por tirar esse tempinho para investir na sua comunicação. Você vai descobrir como falar em público de forma inteligente, de forma prática e muito simples. É muito bom ter você aqui comigo. Hoje você terá um modelo perfeito de apresentações criadas para transformar sua fala em público numa experiência memorável. Você vai descobrir como falar em público de forma prática e inteligente. Você não vai mais perder tempo, dinheiro e oportunidades de crescimento profissional por não ter uma oratória eficiente. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem carteira de habilitação? Não sei você, mas eu demorei um pouco para tirar minha carteira. Eu fui reprovado algumas vezes no exame. Eu dirigia bem na autoescola, mas no dia da avaliação eu ficava meio nervoso, meio preocupado e alguma coisa acontecia e eu era reprovado. Só sei que quando passei no teste, quando o examinador me disse que eu tinha sido aprovado, mas como eu fiquei feliz. Foi com certeza um dos melhores dias da minha vida. Sinceramente, eu acredito que é uma das maiores alegrias da vida. Passa um filme pela nossa cabeça. Os erros, as tentativas, a ansiedade, o medo. Mas você pode estar pensando nesse momento, mas Romero, o que tem a ver autoescola com falar em público? Acredite, tem sim tudo a ver. Da mesma forma como você e eu aprendemos a dirigir, você vai ver que aprender a falar bem em público é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, o mesmo processo. No começo é tudo muito difícil, é complicado, algo muito distante. A gente vê lá fora o motorista dirigindo bem, com tranquilidade, a gente fica pensando como ele consegue manter aquela calma. Quando a gente vê um palestrante, um orador, um profissional falando bem, a gente fica imaginando, gente, mas como ele consegue ser tão seguro? Às vezes não nos sentimos capazes, a gente que está observando aquela pessoa que já mais experiente. Sabe por que a gente acha assim tudo complicado no começo? A resposta é muito simples. É devido à falta de conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento amplia a nossa visão. O conhecimento faz a gente se sentir muito mais forte, muito mais competente, muito mais capaz. Eu acredito que você, assim como eu, também lutou muito para tirar sua carteira de motorista e hoje já dirige com muita tranquilidade e segurança. Não fica mais pensando como dirigir o carro, como dar de marcha, como colocar a mão no volante, como olhar para os retrovisores. Nada disso. Por quê? Porque você já automatizou o processo. Mas como vencer o medo, a vergonha, a timidez e como encarar um grupo de pessoas e fazer uma apresentação em público de sucesso? Essa era a exata pergunta que eu sempre fiz. E nesse vídeo eu vou te contar o que eu descobri. Até o final desse vídeo você vai descobrir um modelo perfeito para falar em público, criado para transformar suas apresentações em momentos memoráveis, que você terá muito orgulho e satisfação. Nesses mais de 20 anos ensinando oratória, eu tive a oportunidade de viajar por grande parte do Brasil, quase todos os estados brasileiros. Mas teve uma viagem que eu vivi uma experiência diferente, algo que me marcou, algo muito impactante. Isso foi há alguns meses. Não faz muito tempo, é até mesmo meio que recente. Eu viajei para São Paulo para realizar um treinamento para cerca de 20 líderes de uma empresa do agronegócio. Foram mais de 8 horas de treinamento e o meu voo estava agendado para o mesmo dia. Saímos da empresa por volta de 5 da tarde, eu e mais 2 profissionais da empresa, e enfrentamos aquele trânsito complicado do final da tarde da capital paulista, que quem conhece sabe como é difícil, é terrível aquele trânsito.
Estávamos indo para o aeroporto de Guarulhos e, para complicar um pouco mais, o trânsito tinha começado a chover. E quando chove, para tudo, piora ainda mais. Quem já passou por lá sabe bem como é que é aquela situação. É muito complicado. Só sei que da empresa até o aeroporto levamos cerca de 3 horas. Normalmente, se não fosse esse trânsito tão complicado, tão difícil, aquela chuva, meia hora a gente faria aquele percurso. O meu voo estava agendado para as 10 horas da noite e graças a Deus chegamos a tempo. O aeroporto estava lotado, peguei uma fila enorme, mas tudo bem. Fiz o check-in para o meu voo, que era para Uberlândia. Próximo ao meu embarque, aquela chuva que estava caindo em São Paulo, ela ficou mais forte, mas não comprometeu a decolagem. Apenas teve um pequeno atraso ali de poucos minutos, mas tudo bem. Logo após o avião decolar, após ali uns 15, 20 minutos, eu estava muito cansado. Acabei pegando no sono e de repente eu acordei assustado com o barulho e com alguns movimentos bruscos do avião, daquela aeronave. Era uma turbulência muito forte, daquelas que bate o desespero na gente. Fechei os olhos e eu confesso que comecei a conversar com Deus pedindo a misericórdia dele. Deus, tenha misericórdia. Eu não tenho nenhum problema para viajar de avião, mas eu confesso que naquele dia eu te fiz até uma promessa, se eu conseguisse sair bem ali, se não acontecesse nada, eu não ia andar de avião mais. Foi coisa de momento, eu fiquei com muito medo. As pessoas elas começaram a chorar, gritar, as luzes de emergência se acenderam, todo mundo ficou muito preocupado com aquela situação e isso durou ali uns 2, 3 minutos, mas para a gente estar vivendo aquela situação parecia uma eternidade, aquilo não tinha fim. Graças a Deus foi apenas um grande susto e logo o comandante avisou que aquela turbulência havia passado e que estava tudo bem e continuamos a viagem. Quem viaja de avião sabe que as turbulências elas são muito comuns, mas ninguém se acostuma com isso, ninguém se acostuma. Mas aquela situação me fez pensar, aquele grande susto me trouxe uma reflexão, como a vida da gente é curta e que na verdade nós não temos muito controle sobre as coisas. Na verdade a gente não tem controle sobre quase nada, a gente não tem controle, são pouquíssimas coisas que realmente a gente tem controle. E uma das poucas coisas que controlamos são as nossas decisões. Hoje, podemos viver como meros espectadores da vida, se vitimizando, passando pelo papel de coitadinho e ficar na média, ou podemos ser o protagonista, o grande líder da nossa vida. Os medos e as preocupações, na verdade, não nos levam a caminho nenhum. O que adianta a gente ficar sentado no sofá reclamando da vida e sofrendo por antecipação? Olha só. O que liberta o potencial das pessoas chama-se conhecimento. É o conhecimento que tira as pessoas da crise, do medo, do desemprego, da mediocridade, da pobreza, do comum. Já que a vida é muito curta, que façamos valer a pena, que sejamos a nossa melhor versão, que possamos aproveitar tudo que a vida nos possibilita. Bom, quando eu voltei da viagem, cerca de 16 dias depois, eu decidi pesquisar um pouco mais sobre o medo. Eu encontrei uma frase de Nelson Mandela que me fez perder a respiração por alguns segundos. Sabe quando você vê algo chocante, arregala os olhos e dá aquela respirada forte e pensa, uau, é exatamente isso? E aqui está o que disse Nelson Mandela. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Infelizmente, muitas vezes, todos os nossos sonhos, toda a nossa vida está literalmente jogada no lixo, por medo de tentar, por medo de arriscar,
O medo tem sido algo que tem levado muitas pessoas a uma vida de escassez, sempre com muitas restrições e pior, com medo do futuro, com medo da vida. Isso acontece devido à falta de preparo das pessoas. O Cortella tem um vídeo muito legal que o título dele é Vaca Não Dá Leite. Se você não viu, eu recomendo fortemente que você assista. Nesse vídeo ele diz que se você quer o leite, você precisa ir lá e tirar. Precisa acordar cedo, fazer o manejo da vaca, ter a habilidade para retirar o leite, ou seja, não fique esperando as coisas caírem do céu. Quantos profissionais se dedicam para melhorar de vida e acabam perdendo a oportunidade de serem promovidos por não conseguirem se expressar bem numa simples reunião na empresa? E eles ficam anos e mais anos insistindo no mesmo erro. Continuam fazendo a mesma coisa e sonham com resultados diferentes. Gente do céu, pelo amor de Deus, isso é uma grande ilusão. A própria pessoa fica a vida toda se enganando. E pior, a falta de uma oratória eficiente tem deixado os profissionais estagnados. Isso gera um sentimento de frustração e incompetência muito grande que, infelizmente, pode levar até mesmo a uma iminente depressão. Você sabe que tem potencial, mas esse potencial fica represado, fica retido dentro de você e isso é péssimo para a nossa autoestima. Infelizmente, essa é uma situação muito comum nas empresas, vividas por inúmeros profissionais. Essa pode ser uma situação que você esteja vivendo agora, vivendo nesse momento, ou passou a vida inteira vivendo essa situação. Muitos ficam vendo certos colegas de trabalho crescendo, assumindo novos cargos de liderança e, na maioria das vezes, a verdade é que eles são menos qualificados do que você. E isso é fato. Mas, como sabem se comunicar adequadamente, elas acabam crescendo e você vai ficando para trás. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro, novos negócios, novas oportunidades, estão perdendo a oportunidade de possibilitar uma vida melhor para a sua família, as pessoas que você ama e principalmente estão perdendo tempo, estão perdendo vida. Sabe o que eu vejo com muita frequência? Vou fazer uma analogia com uma festa de casamento bem simples que você vai me entender. Você vai entender o que eu estou falando. Tem gente que vai casar, vai fazer uma festa e pensa no melhor vestido, no melhor terno, na melhor comida, na melhor decoração e aí coloca qualquer som. Não se preocupa com a qualidade das músicas e aí fica aquele som desagradável que ninguém suporta, que ninguém aguenta. Entende o que eu estou falando? Esse é o erro da maioria. Tem gente que estuda, faz faculdade, faz MBA, mas quando precisa compartilhar com as pessoas o que aprendeu, não sabe como fazer e vive perdendo oportunidades ou sendo inconveniente, falando de qualquer jeito, improvisando, e as pessoas não aguentam, não suportam aquela comunicação vazia, aquela comunicação sem objetividade, aquela comunicação prolixa. Outro exemplo que eu quero trazer para você. Todos os dias, muitas pessoas me procuram e falam assim: ah, Romero, quando eu vou conversar com as pessoas, ali só eu e a pessoa, é tranquilo, só eu e um cliente, mas numa apresentação em público eu travo. Gente, mas isso é óbvio. Aprendemos a conversar com as pessoas desde que nascemos. Naturalmente, nós conversamos com a nossa família, com os nossos pais, irmãos, tios, amigos, vizinhos, colegas de empresa, clientes. Agora, entenda isso que eu vou te falar. É claro, é óbvio que quem não tem o conhecimento certo sobre a oratória vai ficar nervoso quando precisar fazer uma apresentação em público. Pensa comigo, se você quer administrar uma empresa, você precisa estudar administração. Se você quer fazer uma cirurgia nas pessoas, você precisa estudar medicina. E tem gente que quer falar em público e não quer estudar oratória. Não tem como.
A gente não nasce pronto, a gente precisa de conhecimento. Entenda que oratória a gente não aprende naturalmente. Não é simplesmente inspiração de momento, sorte, desinibição ou dom de certas pessoas. É por isso que a maioria das pessoas não sabe como fazer uma apresentação em público. Apenas algumas pessoas dominam a oratória porque buscaram esse conhecimento, buscaram desenvolver essa competência. Aí o que acontece? As pessoas não conseguem avançar porque se sentem travadas por não terem uma comunicação adequada, que é a nossa vitrine, o nosso principal cartão de apresentação, o nosso principal marketing pessoal. E pior, muitos até tentam falar de improviso, mas acabam virando motivo de chacota, de piada na empresa ou entre os colegas, os amigos. A timidez e o medo de falar em público devido à falta de preparo acabam gerando um grande desconforto, como suor excessivo, vermelhidão, coração batendo acelerado, a voz fica trêmula e sem contar a ansiedade que só faz aumentar o nervosismo. Mas olha só, eu quero te falar uma coisa muito importante. Preste muita atenção. Você não é o grande culpado por passar por essas dificuldades. Existem outros fatores que estão contribuindo para essa situação atual, mas existe algo que você pode fazer. Cuidado com o ciclo do encarceramento. É esse ciclo do encarceramento que tem aprisionado as pessoas e cada vez mais elas têm se sentido retraídas, desmotivadas e acovardadas. Causa 1 desse ciclo do encarceramento: a overdose de informação. Você acha que tem que saber tudo, ler tudo, estar sempre muito bem informado. Chega um momento que você não consegue mais acompanhar. Você cansa, acha tudo muito difícil e você acha que está desatualizado e passa a se sentir incompetente. Causa 2. O mundo perfeito das redes sociais. Você fica vendo aquelas fotos produzidas, aqueles vídeos de palestrantes profissionais, lindos lugares, as pessoas viajando, e aí você fica triste e com a autoestima baixa porque aquela não é a sua realidade. Causa 3 do ciclo do encarceramento: a injusta comparação com as outras pessoas. Você vê as outras pessoas falando bem, você acha que a voz delas é mais bonita que a sua, acha que elas são mais confiantes do que você, que a vida delas é melhor e você começa a se sentir inferior a elas. Causa 4 do ciclo do encarceramento: ficar se martirizando pelos erros cometidos. Não carregue o peso da culpa, não fique se culpando pelos seus erros. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Errar faz parte. Perdoe-se mais, aceite-se mais, se abrace mais, aprenda com os erros, vire a página e siga o seu caminho. Infelizmente, as pessoas estão perdendo a sua identidade, os seus valores e a sua motivação. Bom, mas saiba que não é 100% sua culpa. Talvez você tenha entrado no ciclo do encarceramento e isso levou você a essa insegurança que hoje tanto te incomoda. O ciclo que eu defino como ciclo do encarceramento teve início nessa virada de século e a cada dia as pessoas se sentem mais pressionadas, mais presas a esse ciclo e essa pressão tem deixado as pessoas sobrecarregadas, cada vez mais ansiosas, preocupadas e cada vez mais estressadas. Inclusive, segundo pesquisas, o Brasil é hoje o segundo país com a população mais estressada do mundo. Perde apenas para o Japão. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Desde muito cedo eu comecei a estudar oratória devido a uma das piores experiências da minha vida. Teve uma vez que eu passei por um grande constrangimento. Eu trabalhava numa rádio e o meu chefe me pediu que eu apresentasse um projeto da emissora para um grupo de empresários. Ele ia fazer aquela apresentação, mas surgiu um imprevisto, uma viagem de última hora e ele disse que tinha que ser eu. Isso mesmo, ele falou que tinha que ser eu. Fui lá no evento sem ter a mínima ideia do que eu ia fazer. Só sei que eu travei e não consegui falar nada, absolutamente nada. Foi terrível,
traumatizante, travei geral. Só sei que após aquele episódio eu decidi que eu ia estudar tudo sobre oratória. Li dezenas de livros, participei de vários cursos e descobri algo que mudaria para sempre a minha vida e a minha visão sobre a oratória. O que, na minha opinião, era algo complexo e quase impossível, eu entendi que qualquer pessoa conseguiria falar bem em público se essa pessoa conhecesse os dois pilares da oratória. Naquele momento eu pensei, pronto, é isso, entendi. Aquilo fazia muito sentido para mim. Aquele monte de livros complicando as coisas e eu tinha entendido que não precisaria ser assim tão complicado. Comecei a pesquisar o comportamento dos líderes que eu mais admirava, os profissionais que falavam bem e prendiam a atenção das pessoas e palestrantes de sucesso e percebi que confirmava aquilo que eu tinha descoberto, os dois pilares da oratória. São eles, autoconfiança e estratégia. Foram justamente esses dois pilares da oratória que fizeram daquele garoto tímido e traumatizado com a ideia de falar em público em um palestrante que hoje fala para mais de 1000 pessoas em um auditório lotado. Para falar bem em público, para realizar uma apresentação de sucesso, uma palestra, você vai precisar de 3 coisas. Você vai precisar dessas 3 coisas para ter resultado na oratória. Trabalhar o fortalecimento da sua autoconfiança, definir um primeiro conhecimento que poucos dominam, definir uma estratégia focada no público-alvo da sua apresentação. Foram essas 3 coisas que fizeram a diferença na minha vida. Lembre-se, nesse primeiro momento estamos falando sobre a criação de uma apresentação em público de sucesso. Você está entendendo e descobrindo como funciona a oratória. Aqui está uma sugestão. Fortaleça diariamente a sua autoconfiança. A maioria das pessoas, infelizmente, possui péssimos hábitos e isso compromete a autoconfiança. Por outro lado, os líderes e comunicadores que se destacam, eles sabem que a autoconfiança precisa ser trabalhada diariamente. Defina o conhecimento que será levado para as pessoas. 3 reflexões importantes. O seu conhecimento precisa resolver um problema. Você precisa falar de um assunto de que você gosta e acredita. Quando encontramos um orador que fala daquilo que ele gosta e acredita, ele tem muito mais facilidade para convencer e motivar as pessoas. 3. Foque na transformação e não apenas na informação. Não fique apenas repetindo o que está no livro. Você precisa compartilhar o seu conhecimento de forma didática, com início, meio e fim. Lembre-se, o livro informa, a sua palavra, a sua voz transforma. Identifique a faixa etária e os interesses de quem vai te ouvir. Podemos identificar 4 faixas etárias diferentes. Olha só essa imagem. E como os objetivos mudam de acordo com a faixa etária. São elas: público infantil, gosta de cores, histórias e brincadeiras. Público jovem, gosta de novos projetos, novas ideias, novos desafios. O público jovem é idealista, gosta do novo. Público adulto, a sua visão muitas vezes está limitada à solução dos seus problemas. O público adulto tem muita dificuldade para ver além dos seus problemas, além da sua rotina. Público idoso é saudosista. Na maioria das vezes, valoriza mais o passado e tem menos interesse pelo futuro. Por exemplo, veja essa foto. Steve Jobs e Bill Gates. Bill Gates revela o traço de Steve Jobs que ele mais invejava. Adivinha? A oratória. Refletindo sobre o que acabamos de falar, podemos afirmar que Jobs falava para qual faixa etária? Pensa aí. Na sua opinião, Steve Jobs focava em qual faixa etária? Público infantil, público jovem, adulto ou idoso? Pensa aí, 2 segundos para você pensar. Claro que é para o público jovem, que adora novidades. Steve Jobs sabia que o público jovem
tem um poder muito grande de influência. O público jovem influencia o público adulto. Pronto, entendeu? Isso faz sentido para você? A maioria só sabe ficar tentando decorar o que leu no livro ou fica divagando sem foco e sem objetividade. O que falta são pessoas que saibam criar apresentações bem estruturadas, interessantes e objetivas que sejam capazes de gerar bons resultados. Está faltando profissionais que conheçam e dominem a oratória. Esses profissionais que dominam a oratória se destacam e sempre são disputados pelo mercado de trabalho, ganham mais e conseguem viver a vida dos sonhos. Tudo o que esse profissional faz tem como objetivo gerar uma ação. Seja numa simples reunião ou numa palestra, ele sempre busca vender, liderar, motivar, persuadir, ensinar. Absolutamente tudo que ele faz tem como objetivo transmitir uma mensagem por meio da oratória que gere um resultado real. Por exemplo, eu fui convidado para dar uma entrevista para falar sobre oratória e aproveitei para divulgar o meu livro. Sempre que falamos em público, precisamos ter um objetivo bem definido. Não falamos em público simplesmente por falar. Volto a repetir, precisamos gerar um resultado. Veja o vídeo. Você tem problemas para falar em público? Esta é uma dificuldade de muita gente e saber se expressar bem pode abrir muitas portas, inclusive profissionais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Romero Machado, que dá palestras sobre oratória, também escritor, está até com um livro aqui em mãos. Saber se comunicar é fundamental? Boa tarde. Boa tarde a todos. É o primeiro passo. É o primeiro passo para você ter uma carreira de sucesso, é o primeiro passo para você viver intensamente, ter um relacionamento saudável com as pessoas. Romero, você estava me dizendo agora há pouco que antigamente o político, geralmente o líder religioso, o padre, o pastor, e não muito mais que isso, né? As pessoas que se expressavam bem, que precisavam se expressar bem, eram mais ou menos esses. Isso mudou, né? Exatamente. Antigamente, obrigatoriamente, essas classes tinham que saber falar bem em público. Hoje, não. Todas as pessoas precisam ter uma comunicação eficiente. Eu costumo dizer que falar bem não é falar bonito. Falar bem é ter resultado. Eu conheço muitas pessoas, muitos mestres, doutores, especialistas, que na hora H, na hora que eles precisam compartilhar com as pessoas aquilo que eles sabem, eles fracassam. Por quê? Eles não conhecem as técnicas da boa comunicação. É aquela história que a gente sempre ouve, né? A pessoa sabe muito, mas não sabe transmitir. É uma questão até de organizar o raciocínio. Tem uma lógica em tudo isso aí para você se expressar bem, né? E tem técnica também, né? Com certeza. Muitos acham que para falar bem basta ter voz e coragem. Aí entra a figura do tímido. Muitos pensam, eu não posso falar bem porque eu sou tímido. Mas por que gera insegurança? Porque a pessoa ela não tem um passo a passo, ela não tem um método eficiente. Porque muitas vezes a pessoa quer falar em público, mas ela não sabe como começar, como desenvolver suas ideias e como finalizar. Como prender a atenção. Como também, prender a atenção. Né? O que a pessoa aprende em um curso de oratória? Ela vai conhecer passo a passo, por exemplo, como organizar a nossa linha de raciocínio seguindo uma sequência lógica. Por exemplo, a pessoa precisa aprender a cumprimentar. Você sabia que cerca de 90% do sucesso da sua apresentação em público depende de um bom cumprimento? A partir daí, você precisa ter técnicas apropriadas para você preparar o seu público para a sua mensagem. A partir daí, bastará você, em uma ou duas frases, informar qual é o seu tema e o seu objetivo e detalhar esse tema. E um erro de muitas pessoas, quando elas chegam na conclusão, elas sentem um ânimo renovado das pessoas e elas querem trazer informação nova. Muitos erram, exatamente, muitos erram porque eles querem falar em excesso. E a partir daí, essa pessoa compromete o interesse dos ouvintes. Romero, para não chegarmos nesse mesmo erro, então, vamos já passar aqui o horário, como que vai ser, como que a pessoa pode participar de sua palestra. Esse treinamento que eu vou realizar hoje, na OAB, ele deu origem a esse livro, o livro Oratória para Profissionais. Eu quero, inclusive, presentear você com esse livro. Agradeço. É um treinamento extremamente prático. E ele começa a partir das 7 horas da noite.
não é simplesmente uma palestra, é um curso intensivo, direto e muito prático para que as pessoas possam falar bem, gerar negócios e principalmente para que as pessoas possam adquirir segurança, vencendo o medo de falar em público. Ok, Romero, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo presente. Não estou dizendo que você precisa ir hoje para a televisão, mas sempre que você for realizar uma apresentação em público, você precisa definir qual é o resultado que você deseja alcançar. Isso precisa estar muito claro na sua mente. O que você quer que as pessoas façam após te ouvirem? O que você quer que elas falem após te ouvirem? Foco no resultado. Tudo fica mais fácil quando você apresenta algo diferente. Lembre-se, a oratória possibilita que você compartilhe seu conhecimento e alcance seus objetivos com excelência. A sua meta agora é realizar apresentações e palestras que vão abrir novas portas para você. Esse é um novo momento da sua vida que eu chamo de implementação do método Oratória Essencial 2.0. Para sua sorte, a boa notícia é exatamente isso que eu vou te ensinar no meu treinamento chamado Curso Oratória Essencial 2.0. 2.0 representa a segunda geração do nosso treinamento que eu dei início lá em 1998 e agora numa versão totalmente online e com a minha mentoria exclusiva. Então, vamos aos bastidores desse super treinamento. O que você vai precisar cumprir para estar preparado para fazer qualquer tipo de apresentação ou palestra? Organizar o conteúdo de forma didática e estratégica, conhecer as características e interesses do seu público, passo a passo para fazer uma apresentação de sucesso, técnicas para vencer o medo e a timidez, como ter slides impactantes, como fortalecer a autoconfiança, a autoestima, vencer a ansiedade e o branco, ter gestos e postura em harmonia, voz e dicção de alta performance, como preparar uma palestra de sucesso, como gravar vídeos e, principalmente, você vai conhecer recursos e técnicas para prender a atenção dos ouvintes, tornando a sua apresentação uma apresentação muito mais interessante. A primeira etapa é o módulo 1. Vamos trabalhar o fortalecimento da sua autoconfiança. Você terá a visão geral do método, você vai descobrir por que falamos em público, vai conhecer os mitos da oratória, a diferença entre falar e escrever, os 5 segredos dos grandes oradores, as qualidades de quem fala bem em público, como conquistar a admiração das pessoas. Você vai descobrir como ser mais popular, passo a passo para vencer a timidez, como vencer definitivamente o medo de falar em público. Na segunda etapa, no módulo 2, você vai estudar o público e a preparação do orador. Vamos trabalhar os objetivos de uma apresentação em público, a mensagem certa para o público certo, as particularidades do público, o local da apresentação, a quantidade de pessoas. Sabia que a quantidade vai influenciar diretamente na sua estratégia? Imagina, você vai falar para 5 pessoas ou você vai falar para 1000 pessoas. São estratégias totalmente diferentes. Vamos falar sobre os cuidados com a voz e a dicção, a respiração do orador e, principalmente, você vai analisar as últimas observações antes de realizar a sua apresentação. Na terceira etapa, no módulo 3, vamos falar sobre a preparação do orador. Como eliminar os vícios na linguagem. Conhece vícios na linguagem? O né, tá, entende, percebe, entre vários outros. O jeito certo de utilizar o microfone. Como eliminar o branco das apresentações. Técnica prática para ler e entender mais rápido. A preparação dos slides. Os diferentes tipos de apresentações. Contato visual com os ouvintes. Gestos e postura e harmonia. Fatores que podem prejudicar a sua apresentação. E ainda como treinar a sua apresentação. Na quarta etapa, nós teremos o módulo 4, a estratégia da apresentação. Você vai aprender a organizar didaticamente seu conteúdo. Esse módulo ele é muito importante. Nós teremos a organização didática da fala. Na etapa 1, vamos trabalhar o cumprimento, o que fazer, o que não fazer. Na etapa 2, a conquista, os erros que precisam ser evitados. Na etapa 3, a preparação. Etapa 4, desenvolvimento, a apresentação do conteúdo. E na etapa 5, a conclusão. Na quinta etapa,
nós teremos o módulo 5. Você vai descobrir como realizar palestras, você vai conhecer técnicas avançadas de oratória, como preparar uma palestra de sucesso, a preparação do material didático, dinâmicas em grupo, como vender cursos e palestras, marketing pessoal do orador, púlpito, como utilizar a tribuna, como gravar vídeos com segurança e desenvoltura, a leitura do discurso em público. Nessa aula eu disponibilizei vários exemplos de discursos que você poderá utilizar nas mais diversas situações. Você vai descobrir como falar de improviso e ainda nós teremos uma tarefa final do curso, uma tarefa muito especial. E mais, eu preparei 6 bônus, 6 presentes incríveis para quem se inscrever hoje no nosso curso. São eles: curso completo Vencendo a Ansiedade, o curso Vencendo o Medo e a Timidez, o curso Etiqueta Empresarial, o curso Apresentações de Trabalhos e TCC, o curso Seja um Campeão de Vendas e o curso Seja um Palestrante Profissional. Hoje nós estamos com uma promoção muito, mas muito especial, o curso Oratória Essencial 2.0, mais os 6 bônus exclusivos de 597 por 297, ou 12 vezes de 29,70. O valor pode voltar para 597 a qualquer momento. Se quando você clicar no botão o preço estiver 297, aproveite, viu? Se estiver 597, ainda assim está barato. Aproveita também. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Muito em breve, falar em público será como dirigir, tudo de forma natural e sem ficar pensando o que fazer, o que não fazer. Você saberá exatamente como agir em todas as situações. Eu vou te dar exemplos prontos para você simplesmente adaptar para suas apresentações. Eu vou te explicar tudo passo a passo, como montar detalhadamente a sua apresentação de sucesso. Eu vou recomendar o tempo e a quantidade de slides para cada apresentação ou palestra. Você está muito perto de começar a montar suas apresentações e palestras e finalmente criar um diferencial em sua carreira muito mais inteligente e lucrativo. Romero, serve para qualquer tipo de apresentação? Qualquer tipo de assunto? Sim, qualquer tipo de apresentação ou palestra, qualquer tema. Essa é uma estratégia para quem acredita na força da sua comunicação e conhece bem o seu potencial. Clique no botão abaixo e garanta agora a sua vaga. Eu realmente espero que você comece a criar suas apresentações e palestras primeiro do que os seus concorrentes. Eu não sei você, mas eu também gosto de fazer outras coisas que não seja trabalhar. Por isso, eu me concentro seriamente quando eu vou trabalhar para não perder tempo com coisas inúteis. Se você quer transformar sua rotina em algo realmente produtivo, o seu primeiro passo é dominar o modelo de criação de apresentações que eu vou te ensinar. Você aprende uma vez só. Lembra, é igual aprender a dirigir. É apenas uma vez e pronto, um conhecimento definitivo. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo. Bom, fico por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até daqui a pouco. Tchau!